Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? A Igreja Adventista tem apresentado certas crises. Não é de hoje que provém alguns grupos dissidentes que saem da Igreja Adventista. Por um lado, o perfeccionismo, pessoas que acreditam que possamos alcançar um estado de impecabilidade antes da volta de Jesus, se sentam superiores aos outros espiritualmente. Isso forma uma série de exibicionismo, como se uma pessoa que tivesse uma alimentação superior ao outro fosse uma pessoa mais próxima do céu, etc. A gente tem vários vídeos falando sobre isso aqui no canal. Mas a gente tem que lidar com outro extremo também, que eu já lidei em alguns momentos aqui, da teologia liberal. Endossa alguns tipos de pecados que para eles não são pecados, porque para eles o que eles consideram como Bíblia não aponta esses tipos de pecado, então eles filtram a Bíblia de um jeito de que seja conveniente para a ideia deles, A palavra de Deus ela deixa de confrontar, ela só serve para amaciar o ego, o pecado das pessoas. O pastor Edson Nunes, que ultimamente tem se envolvido em algumas polêmicas, que não é de hoje. Eu já ouvi falar muito bem do pastor Edson Nunes, Acho que ele tem muitas qualidades, inclusive, embora eu nunca conheci pessoalmente. Mas é um cara muito inteligente, apesar de tudo isso. Porém, aconteceram algumas polêmicas, no podcast que ele interpretou ali Gênesis de uma maneira bem diferente, E ali o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que ele ia ser enviado para outro lugar, mas eu acho que ele acabou meio que saindo da igreja, não sei exatamente o que aconteceu por baixo dos panos aí, as coisas não ficam tão transparentes pra gente assim. Mas o fato é que ele está abrindo uma nova comunidade. E é uma comunidade assim que me deixa preocupado. Simplesmente fala que a comunidade acolhe todos e tudo bem, isso não tem problema. Eu acho que a comunidade ela tem que estar aberta a qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de pecado, A comunidade é para isso. Mas a comunidade, ela é uma comunidade que ela precisa pregar a transformação de vida, E não fazer o pecador só deitar no colo de Deus e fica como estás, venha como estás e fique como estás. Não é assim que funciona. Porém, o pastor Edson Nunes ele tem uma qualidade que o torna, ao meu ver, um possível perigo. Por quê? Ele tem falas muito dúbias, com um sentido não muito claro, quando ele é confrontado acerca das crenças dele, ele, em muitos sentidos, meio que parece que sai pela tangente, ou não responde. É claro, eu não consigo acompanhar todos os posts dele, De repente ele pode ter respondido isso em algum momento ou outro, eu acabei não vendo, mas das informações que eu tenho até aqui, não tem tido respostas muito claras, por exemplo, sobre essa comunidade. A gente vai aguardar, mas ainda não tem um corpo doutrinário. É importante sim um corpo doutrinário. O que eu acredito? No que eu não acredito? Por que essa comunidade ela não foi aprovada pela Igreja Adventista? Quais são as diferenças para a Igreja Adventista? Vocês guardam sábado? Vocês não guardam sábado? Vocês acreditam na reforma da saúde? Até que ponto vocês acreditam? Até que ponto vocês não acreditam? Como vocês veem os pecados sexuais do mundo aí? O homossexualismo, o adultério, a fornicação. Como vocês se posicionam a respeito disso? Todas as igrejas, por mais complicadas que sejam, elas têm um corpo doutrinário. Porque isso significa transparência. E a verdade, ela tem a obrigação de ser transparente. A pessoa tem que entrar naquela comunidade tendo pelo menos uma noção, mais ou menos, do que aquela comunidade acredita. Assim, vem assistir um culto, começaram num teatro lá da UOL, venha. É o que? Aí vai ser só um show de emoções, que todo mundo vai sair chorando e acolhido, mas não tem confronto com eu. A verdade que não me confronta, na realidade ela não é uma verdade, ela é uma mentira. Sem falar que, além do fato dele se silenciar algumas coisas que não estão muito claras a respeito dessa nova comunidade, ele se silencia a respeito de declarações polêmicas de pessoas que ele anda ao lado. Ou seja, quando você tem que bater, você tem que bater nos dois lados. Não importa o quão amigo essa pessoa seja de você, você precisa ir lá e aconselhar ela. É difícil? Não é fácil. Eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, de conversar com pessoas muito próximas. Eu já
conversei sobre algumas discordâncias, a pessoa não recebe, né? Não tem receptividade, às vezes te trata mal. Ele nunca falou dessas falas aí deturpadoras. Qual que é a posição dele sobre essa fala do Leonardo Gonçalves sobre o alvo mais que a neve? Eu não vi muita firmeza, sabe? É uma coisa sincera que eu estou dizendo. Mas a gente tem que respeitar assim, o contexto que o hino foi escrito e o contexto que ele é tido pelos cristãos hoje também. Então o Leonardo Gonçalves leva a feminista para a live dele, não refuta ela conforme as nossas crenças, simplesmente passou pano, né? O Edson Nunes ele não fala sobre as postagens do Thiago Arraes no Twitter dele, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês aí, que é normal, você pode ter teologia queer, teologia homossexual, teologia, sabe, teologias identitárias, ou seja, você fala em união, mas ao mesmo tempo você quer dividir. Você quer dividir a teologia por cada segmento, porque a teologia ela precisa se adequar à minha ideologia e não eu me adequar à teologia bíblica. Tomem cuidado com lugares que não deixam muito claros os posicionamentos. Pessoas que têm fala muito dúbia, de muito duplo sentido, que não responde direto ao ponto. Fala e não fala nada. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Porque às vezes a mentira gosta de se mascarar, sabe? Para poder atrair você. Você vê que o diabo, quando ele enganou Eva, ele não se apresentou como o diabo. Ele se apresentou como uma linda serpente, um animal encantador. Inclusive tem uma passagem de Romanos, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Romanos 16, 17 e 18, que fala para tomar cuidado com aquelas pessoas que causam divisões. E falam que as pessoas querem ouvir, tem fala suave e bajuladora. Tem que tomar cuidado. A gente não pode ir por... poxa, mas ele é tão gentil na hora de falar. Mas ele é tão... Mas aí ele está pregando uma mentira com gentileza. Ele está pregando uma mentira com um sorriso. Esse é um dos piores enganos que o diabo tem. O diabo ele usa pessoas para mentir com um sorriso. Para pessoas que mentem e usam palavras que amaciam o nosso ego carnal com um sorriso no rosto. Mas como essa pessoa aparenta uma espiritualidade? Essa pessoa tem uma luz. Esquece isso. O que essa pessoa está pregando? Agora, quando a gente vai fazer uma compra de um produto, a gente não entra sem ter muitas informações. Se você faz isso, você está sendo irresponsável. Agora, imagina uma verdade bíblica que pode significar o meu destino eterno. Será que eu não tenho que ter responsabilidade de entender onde é que eu estou frequentando? Entender o meu corpo doutrinário da igreja? A gente tem que entender. Não importa a denominação que você faça parte, você precisa entender. Como que a minha igreja embasa biblicamente isso? Quem cala consente muitas vezes. Pessoas que estão próximo da gente ali, a gente não fala nada, a gente não refuta, então a gente entende que a pessoa toma aquilo como verdade. Mas não adianta dizer, está sendo mal interpretado e não adianta. Tem pastores que eu admiro, inclusive Ezequiel Gomes, sabe? Eu vejo que ele faz um trabalho excelente na internet, e contra o perfeccionismo, defendendo a doutrina do sábado, contra a imortalidade da alma, mas quando todos os vídeos que eu vejo dele fazendo sobre os caras mais liberais, eu vejo ele, sabe, fazendo igual os caras, assim, falando, mas não falando nada, meio que amaciando. Ele é tão duro nos posicionamentos dele contra os perfeccionistas, contra os antissabatistas, mas essa galera é mais liberal, que sai da igreja e fica aí pregando ideologia. Eu não vejo ele falar nada, eu vejo só olhar e tal. Pastor Edson foi meu professor, ele é muito querido, a igreja fez uma injustiça com ele, tal. Poxa vida. E daí que ele é querido, e daí que ele é gentil, e daí, se ele é querido, é aí que você precisa ir lá e falar com ele sobre os equívocos dele. Beleza? Então tome cuidado, a verdade às vezes ela é uma ponte estreita em cima de um abismo. É muito fácil você se desequilibrar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Mas nossa tendência é fugir de um extremo para o outro. Cuidado. Cuidado que às vezes você cai numa emboscada. Você está lutando tanto contra um extremo e outra mentira está te emboscando ali para te apunhalar por trás. Pessoas que combatem o legalismo, o perfeccionismo na igreja, caem para o lado liberal. Pessoas que ficam tão indignadas com o lado liberal da igreja ali, da ideologia, e caem no lado perfeccionista. Cuidado, esse engano satânico. A gente precisa buscar no Espírito Santo o equilíbrio bíblico. O cristão bíblico, não o cristão tradicionalista, não o cristão liberal, o cristão bíblico.
Que Deus nos ajude.